Eram 17h42 quando o soldado Thomas Callahan notou o tremor na mão esquerda de Billy Heaves. Eles estavam agachados atrás de uma trincheira cavada às pressas na encosta norte de Monte Cassino, onde a luz de março começava a morrer entre nuvens carregadas de chuva. O cheiro de terra molhada misturava-se ao odor de pólvora queimada e algo pior, mais antigo, que ninguém mencionava. Billy segurava o rifle Linfield com as duas mãos, mas a esquerda tremia de forma quase imperceptível. Um tremor rápido que Callahan reconheceu porque já havia sentido o mesmo meses antes, em outro buraco, em outra colina. Não era medo exatamente. Era o corpo pedindo conta de 3 semanas sem dormir direito, de 3 refeições decentes nas últimas 2 semanas, de nervos esticados até o limite pela constante necessidade de reagir mais rápido que o inimigo. Billy tinha 19 anos e os olhos de alguém que já havia visto homens desaparecerem em névoas vermelhas. Callahan tinha 23 e carregava uma responsabilidade que nenhum treinamento havia previsto. Manter vivos os 6 atiradores sob seu comando em um setor onde a matemática da morte favorecia sistematicamente o outro lado. O problema não estava nos homens. Callahan sabia disso com a certeza de quem havia perdido bons atiradores, homens que podiam acertar uma moeda a 200 metros em dia de vento. O problema estava no tempo, naquele intervalo maldito entre identificar um alvo e colocar o projétil onde ele precisava estar. As especificações oficiais do Linfield eram impecáveis no papel. Ação de ferrolho confiável, alimentação por carregador de 10 cartuchos, precisão respeitável até 600 metros. Mas havia um detalhe que os manuais não enfatizavam, uma coreografia de movimentos que se repetia depois de cada disparo. Atirar. Erguer a mão direita, girar o ferrolho para cima, puxar para trás ejetando o estojo vazio, empurrar para frente carregando nova munição, baixar o ferrolho travando a câmara, reposicionar a mão na empunhadura, realinhar a mira, respirar, disparar. 3 segundos se o atirador fosse excepcional. 4 se fosse apenas bom. 5 ou 6 sob estresse real, com as mãos geladas, a respiração irregular e o sangue martelando nos ouvidos. Do outro lado da linha, os alemães operavam o Karabiner 98K com a mesma disciplina prussiana que aplicavam a tudo mais. Ferrolho reto, movimento econômico, treinamento meticuloso. Não eram mais rápidos por serem superiores, mas porque o sistema deles priorizava volume de fogo coordenado, posições fortificadas e superioridade de apoio. O resultado prático era que em qualquer troca de disparos entre atiradores equivalentes, o lado alemão frequentemente conseguia colocar 2 balas no ar antes que o soldado aliado recarregasse sua segunda. Não parecia muito. 2 segundos, 3 no máximo. Mas guerra era feita de segundos. Callahan havia visto isso na face de Ed Morrison, que identificou um observador alemão emergindo de uma posição camuflada, atirou, acertou o ombro, foi recarregar e levou um tiro entre as costelas antes que seu ferrolho voltasse à posição. Ed levou 4 horas para morrer na lama, tossindo sangue espumoso enquanto o médico dizia coisas que ninguém acreditava. Havia visto na expressão de Peter Walsh, que hesitou meio segundo entre 2 alvos e pagou a hesitação com um projétil que arrancou 3 dedos da mão esquerda, deixando-o incapaz de segurar qualquer rifle adequadamente pelo resto da vida. A artilharia podia amassar posições. Os tanques podiam esmagar resistências. Mas nas encostas íngremes de Monte Cassino, onde cada metro era disputado entre rochas e ruínas de um mosteiro medieval, onde a visibilidade oscilava entre 20 e 300 metros conforme a neblina subia do vale, eram os atiradores que seguravam os avanços, que protegiam as patrulhas, que sangravam o inimigo um homem de cada vez. E nessa matemática cruel, 3 segundos de diferença entre disparos significavam superioridade tática. O comando sabia. Todos sabiam. Havia reuniões, relatórios, discussões técnicas sobre taxas de fogo e eficácia comparativa. Alguém em Londres provavelmente estudava o problema em uma sala com mapas e gráficos. Mas mudanças levavam tempo. Novos rifles precisavam ser projetados, testados, produzidos em massa, distribuídos. Enquanto isso, jovens como Billy Heaves tremiam em trincheiras lamacentas, segurando armas que funcionavam perfeitamente bem exceto pelo fato de que perfeitamente bem não era suficiente quando o outro lado atirava mais rápido. Callahan tinha aprendido a conviver com esse absurdo, com essa sensação de impotência diante de um sistema que não podia ser apressado porque tinha suas razões, suas hierarquias, seus procedimentos. Tinha aprendido a não pensar muito sobre isso porque pensar só tornava tudo mais pesado. Mas naquela tarde de março, com a luz morrendo e Billy Heaves tremendo ao seu lado, algo se moveu dentro dele,
uma revolta surda que não tinha palavras. Foi Billy quem falou primeiro, a voz baixa e rouca. Sargento, eu consigo ver eles antes que eles me vejam. Eu juro que consigo. Mas quando vou dar o segundo tiro? Ele não terminou a frase. Não precisava. Callahan colocou a mão no ombro do garoto, sentindo a tensão sob o uniforme ensopado. Eu sei, Billy. Eu sei. E era verdade. Callahan sabia não apenas porque havia visto, mas porque havia sentido, porque ainda sentia a memória tátil daquele momento entre disparos, quando o mundo inteiro se reduzia ao movimento das mãos, ao ciclo do ferrolho, e o inimigo tinha aqueles 2 segundos eternos para reagir, para se mover, para atirar primeiro. Naquela noite, depois que o pelotão foi rendido e substituído por homens frescos, Callahan não conseguiu dormir. Deitado em um abrigo improvisado que cheirava a mofo e óleo de rifle, ele segurava seu próprio Linfield, passando os dedos pelo metal frio do ferrolho. Levantava, puxava, empurrava, baixava. Levantava, puxava, empurrava, baixava. O movimento estava tão incorporado aos músculos que suas mãos executavam a sequência mesmo no escuro, mesmo sem pensar. Foi durante uma dessas repetições mecânicas que seus dedos hesitaram. O ferrolho estava na posição aberta, puxado completamente para trás, e Callahan percebeu que sua mão direita não precisava sair completamente da posição de tiro para executar o movimento. Não precisava erguer, girar, pegar, empurrar. Podia simplesmente ficar ali, no lugar, e deixar que apenas os dedos fizessem o trabalho. Não era revolucionário. Não era sequer original. Era óbvio demais para ser uma revelação. E no entanto, ele sentou-se na escuridão, o coração acelerando de uma forma diferente, não de medo mas de algo parecido com esperança. Pegou uma bala da munição, inseriu no carregador e refez o ciclo, desta vez mantendo a mão direita grudada na empunhadura, deixando que apenas o polegar e o indicador manipulassem o ferrolho. Não soltava a coronha do ombro. Não perdia o alinhamento da mira. Apenas movimentava os dedos, rápido, econômico, um gesto que lembrava mais apertar um botão do que operar um mecanismo. Era desajeitado no começo. Seus dedos escorregaram 2 vezes. A terceira vez, a quarta, foram mais suaves. Na 10ª tentativa, ele cronometrou mentalmente, menos de 2 segundos entre a primeira posição de tiro e a segunda. Na 20ª tentativa, algo próximo de segundo e meio. Não era perfeito. Havia pouca força no movimento, e em situações de campo, com o ferrolho sujo ou rígido, talvez não funcionasse. Mas funcionava aqui, agora, neste rifle limpo, e a diferença era real. Callahan ficou acordado até o amanhecer, praticando no escuro. Quando a luz cinzenta filtrou pelas frestas do abrigo, ele tinha calos novos nos dedos e uma certeza crescente de que havia encontrado algo pequeno, algo burro na sua simplicidade, mas algo que podia significar a diferença entre Billy Hives voltando para casa ou sendo enterrado em uma cova rasa na Itália. O problema era como ensinar isso. Não havia tempo para treinamento formal. Não havia autorização para mudar procedimentos estabelecidos. O manual de campo do Linfield especificava claramente o método correto de operação do ferrolho, e aquele método envolvia empunhadura completa, movimento amplo e visibilidade total do mecanismo. Havia razões para isso: controle, confiabilidade, facilidade de ensino para recrutas. Desviar do manual era arriscar mau funcionamento, era introduzir variáveis não testadas em situações onde vidas dependiam de procedimentos confiáveis. Mas Callahan também sabia que manuais eram escritos longe do fronte, por homens competentes que nunca haviam sentido a textura específica do pânico quando o ferrolho trava e o inimigo está recarregando mais rápido. Sabia que a distância entre teoria e prática era medida em sangue. Na manhã seguinte, durante a inspeção de armas, ele chamou Billy Hives para o lado. Não disse nada sobre o manual ou sobre desobedecer ordens. Apenas mostrou, os dedos movendo-se no ferrolho, mantendo a arma no ombro, os olhos nunca saindo da linha de mira imaginária. Billy observou, os olhos arregalados, e então tentou. Escorregou na primeira vez. Acertou na segunda. Na terceira, algo clicou, literal e figurativamente, e o garoto olhou para Callahan com uma expressão que misturava surpresa e algo parecido com gratidão. Não conte para ninguém ainda, Callahan murmurou. Pratique quando estiver sozinho. Só use se tiver certeza de que vai funcionar. Se travar, volte para o método normal. Entendido. Billy acenou, os dedos já refazendo o movimento, memorizando a sensação. 2 dias depois,
O pelotão de Callahan recebeu ordens para segurar uma posição exposta em um contraforte rochoso que oferecia visão clara sobre uma estrada de suprimento alemã. Era o tipo de missão que soava simples no papel e se tornava um moedor de carne na prática. Posição fixa, alvos móveis, resposta inevitável da artilharia inimiga assim que a presença aliada fosse detectada. O tempo estimado de permanência era 6 horas, até que uma unidade de reconhecimento completasse seu trabalho mais ao sul. Chegaram à posição antes do amanhecer, cavando tocas rasas entre as rochas, camuflando com galhos e terra solta. A estrada aparecia e desaparecia entre curvas, uma fita cinzenta de cascalho e lama que subia à encosta oposta. O silêncio da madrugada era denso, quebrado apenas pelo vento e pelo som distante de motores diesel. Billy Hivs estava a 5 metros à direita de Callahan, deitado atrás de uma formação rochosa que oferecia cobertura parcial. Ele havia praticado o novo método de ferrolho durante cada minuto livre dos últimos 2 dias, e Callahan podia ver a confiança crescendo no garoto, substituindo aquele tremor por algo mais sólido. O primeiro movimento na estrada aconteceu às 6h17 da manhã. Um caminhão de suprimentos, lento, engrenagens rangendo na subida. Callahan deixou passar. Não valia arriscar a posição por um alvo isolado. 15 minutos depois, uma coluna de 3 veículos. Ainda não. Às 7h05, o que eles esperavam, um jipe de comando com 4 ocupantes, seguido por 2 caminhões de tropas. Callahan não deu ordem de fogo. Cada atirador sabia seu papel, havia estudado os arcos de tiro, identificado alvos prioritários. Quando o primeiro disparo ecoou, partiu do rifle de Billy Hivs e o motorista do jipe desabou sobre o volante. O veículo desviou, bateu em uma pedra, parou. 2 segundos depois, Billy atirou novamente, e um oficial que tentava sair do banco traseiro caiu de costas. Outros rifles abriram fogo simultaneamente, uma sinfonia descoordenada de estalos secos. Callahan observava Billy tanto quanto a estrada. Viu o garoto recarregar sem tirar o rifle do ombro, os dedos dançando no ferrolho, e estava de volta à posição de tiro antes que o eco do segundo disparo desaparecesse completamente. Um terceiro disparo. Um quarto. A cadência era diferente, mais rápida, mais fluida, e os soldados alemães que tentavam se organizar atrás dos caminhões enfrentavam um volume de fogo que não esperavam de uma força tão pequena. A resposta veio rápida. Fuzis alemães começaram a replicar, projéteis ricocheteando nas rochas, levantando cascatas de fagulhas e pó. Mas algo estava errado do ponto de vista alemão, algo que eles não conseguiam processar imediatamente. Os atiradores aliados estavam recarregando rápido demais. O timing esperado, aquela brecha de 3 ou 4 segundos que permitia reposicionamento ou contra-ataque, havia diminuído. Não desaparecido, mas comprimido o suficiente para quebrar o ritmo tático. Callahan viu um soldado alemão emergir da cobertura de um caminhão, erguer o carabiner 98K, mirar na direção de Billy. Viu Billy disparar, errar por centímetros, e já estar recarregando enquanto o alemão ainda processava o tiro e ajustava a própria mira. O segundo disparo de Billy pegou o homem no peito, e ele caiu para trás como um boneco cortado dos fios. Durou 7 minutos. 7 minutos de fogo intenso, até que os alemães sobreviventes recuaram encosta abaixo, deixando 4 corpos e 2 veículos inutilizados. Callahan ordenou cessar fogo e reposicionamento imediato, porque a artilharia viria, inevitável como a maré. Enquanto se moviam entre as rochas, ele viu Billy Hivs cambaleando, o rosto pálido mas os olhos vivos, incrivelmente vivos. Funcionou, Billy disse, a voz trêmula de adrenalina. Jesus Cristo, sargento, funcionou. Callahan apenas acenou, mas algo se expandia no seu peito, uma mistura de alívio e confirmação. Funcionou. Em situação real, sob fogo, com as mãos tremendo e o mundo desmoronando ao redor, o truque burro havia funcionado. Naquela noite, em um novo abrigo 3 quilômetros ao sul, outros atiradores do pelotão procuraram Callahan. Tinham visto Billy atirar, tinham notado a cadência diferente, queriam saber. Callahan mostrou os mesmos movimentos econômicos, mantendo a arma no ombro, usando apenas os dedos. Alguns pegaram rápido. Outros levaram mais tempo, os dedos mais grossos ou menos ágeis lutando com a mecânica reduzida. Mas todos viram a possibilidade, aquela compressão de tempo que podia significar estar vivo ao fim de um tiroteio. Não houve ordem formal. Não houve memorando ou sessão de treinamento oficial. Foi osmose, conhecimento passando de mão em mão, de trincheira em trincheira, como todas as melhores inovações de campo.
Um atirador ensinava a outro durante a limpeza de armas. Alguém comentava com um amigo de outro pelotão durante a distribuição de rações. Em 2 semanas, metade dos atiradores da companhia havia adotado alguma variação do método, cada um ajustando conforme o tamanho da mão, o comprimento dos dedos, o estilo pessoal. Houve resistência. Sargentos mais velhos, formados na tradição rigorosa do manual de campo, viam com desconfiança qualquer desvio de procedimento. O ferrolho não foi projetado para ser operado assim, dizia o sargento Moore Patterson, um veterano de North África com um olhar que podia congelar água. Vocês vão quebrar o mecanismo, vão causar falhas em situação crítica. Callahan não discutia. Apenas ouvia, acenava respeitosamente e continuava praticando quando Patterson não estava olhando. Porque a verdade inconveniente era que funcionava, e homens que usavam o novo método estavam sobrevivendo contatos que teriam matado outros. Não eram invencíveis. Não eram supersoldados. Mas tinham uma vantagem marginal, e guerra era feita de margens. Um oficial de inteligência britânico notou em abril. Estava compilando relatórios de ação de vários setores e percebeu uma anomalia estatística. Certas unidades relatavam consistentemente taxas de sucesso mais altas em engajamentos de atiradores, especialmente em situações de resposta rápida e trocas múltiplas de disparos. Investigou discretamente, fez perguntas, e eventualmente chegou ao pelotão de Callahan. O oficial, um capitão chamado Edmund Price com óculos de armação fina e maneiras de professor universitário, observou o pelotão durante um treinamento de rotina. Viu os atiradores recarregando, notou as mãos permanecendo na empunhadura, os dedos dançando nos ferrolhos. Não disse nada durante o exercício. Depois, chamou Callahan para uma conversa privada. Onde você aprendeu isso? Price perguntou, direto ao ponto. Não aprendi, senhor. Apenas aconteceu. Você sabe que não está no manual. Sim, senhor. E mesmo assim ensinou seus homens. Eu mostrei, senhor. Eles decidiram usar. Price ficou em silêncio por um longo momento, os olhos estudando Callahan como se ele fosse um problema matemático interessante. Finalmente, tirou um caderno do bolso e fez algumas anotações rápidas. Continue fazendo o que está fazendo, sargento. Mas se alguém perguntar, você não recebeu autorização de mim. Oficialmente, eu nunca estive aqui. Price desapareceu, mas Callahan soube depois que o capitão havia levado suas observações para cima na cadeia de comando, onde encontraram um misto de interesse e ceticismo. Houve discussões em escritórios sobre modificar os programas de treinamento, sobre formalizar a técnica, sobre testar em ambientes controlados. Mas guerra tinha seu próprio ritmo, e decisões institucionais levavam meses quando no campo os homens precisavam de respostas em minutos. Enquanto isso, no outro lado das linhas, os alemães começaram a perceber que algo havia mudado. Relatórios de campo mencionavam resistência mais intensa de atiradores aliados, cadência de fogo inesperadamente alta, dificuldade em explorar os intervalos de recarga costumeiros. Oficiais alemães, treinados em eficiência e análise tática, tentaram entender a mudança. Seria um novo rifle. Munição diferente. Alguma modificação técnica não documentada. A verdade era simultaneamente mais simples e mais difícil de detectar. Não havia tecnologia nova. Não havia arma secreta. Apenas homens movendo os dedos de forma ligeiramente diferente, um ajuste tão pequeno que seria invisível a qualquer observador casual, mas que acumulava segundos, e segundos salvavam vidas. Em junho, durante a ofensiva final em Monte Cassino, o pelotão de Callahan estava novamente em posição avançada, desta vez cobrindo um avanço de infantaria através de terreno aberto. Billy Rives, agora promovido a cabo, comandava sua própria equipe de atiradores. Tinham todos adotado o método, praticado até que se tornasse tão natural quanto respirar. O ataque começou ao amanhecer, ondas de soldados correndo através de campos de minas parcialmente limpos, sob fogo de metralhadoras e morteiros. O papel dos atiradores era suprimir posições alemãs específicas, criar janelas de segurança onde a infantaria pudesse avançar. Era trabalho técnico, que requeria precisão sob pressão extrema. Callahan viu Billy coordenando sua equipe com sinais de mão, identificando alvos, distribuindo setores de fogo. Quando o contato começou, os rifles dispararam em sequência quebrada, cada atirador recarregando e atirando novamente antes que o eco do disparo anterior desaparecesse completamente. A cadência era quase musical,
um ritmo staccato que mantinha as posições alemãs com as cabeças baixas por tempo suficiente para que a infantaria cobrisse distâncias que seriam mortais sob fogo sustentado. Um observador alemão, protegido em uma casamata de concreto 3 quilômetros ao norte, relataria mais tarde a sensação desconcertante de enfrentar fogo que não parava nunca, que vinha em ondas sem as pausas esperadas. A percepção não correspondia à realidade, porque ainda havia pausas, ainda havia intervalos de recarga. Mas esses intervalos haviam encolhido o suficiente para criar uma impressão psicológica de continuidade, de pressão implacável. A ofensiva durou 3 dias. Quando terminou, Monte Cassino estava em mãos aliadas, e o caminho para Roma estava aberto. Foi uma vitória comprada com sangue, como todas as vitórias, e nenhum historiador mencionaria especificamente o papel de atiradores que recarregavam meio segundo mais rápido. Mas os homens sabiam. Os que estiveram lá, os que avançaram sob cobertura, os que chegaram em casa com todos os membros intactos porque um atirador conseguiu dar aquele segundo disparo vital meio segundo antes do inimigo, esses homens sabiam. Callaghan recebeu uma medalha em julho, uma cerimônia rápida em um campo lamacentado com 20 outros homens, todos recebendo reconhecimentos por diversos atos de competência em condições impossíveis. O general que pendurou o metal em seu peito não mencionou nada sobre técnicas de recarga. Falou de liderança, coragem, dedicação ao dever. Palavras importantes e verdadeiras, mas que não capturavam o momento específico de descoberta em um abrigo escuro, a sensação tátil de um ferrolho deslizando suave sob dedos que haviam aprendido um jeito novo de fazer uma coisa velha. A guerra continuou. Billy Hivesy sobreviveu à Itália, mas foi ferido na França, um estilhaço de morteiro que lhe rasgou a coxa esquerda e o mandou de volta para a Inglaterra. Callaghan comandou um pelotão através da Alemanha, viu o fim em Berlim. Voltou para casa em 1946 com menos peso no corpo e mais peso na alma. O Leinfeld que ele havia usado durante a maior parte da guerra ficou em algum depósito militar, destinado a ser descartado ou redistribuído, sem nenhuma marca especial que indicasse seu papel em uma pequena revolução tática. Nos anos que seguiram, o método se espalhou sem que ninguém realmente decidisse formalizá-lo. Manuais de treinamento foram eventualmente atualizados, embora as mudanças fossem sutis, adições pequenas aos diagramas que mostravam posições alternativas das mãos. Instrutores veteranos, voltando do fronte, ensinavam aos recrutas não apenas o caminho oficial mas também os truques de campo, as adaptações nascidas da necessidade. A linha entre procedimento e prática se borrava, como sempre acontece quando instituições absorvem inovações vindas da base. Em 1952, um estudo interno do exército britânico analisou a eficácia de diferentes técnicas de tiro durante a guerra. Havia gráficos, tabelas, comparações estatísticas de taxas de acerto e cadência de fogo. Uma nota de rodapé mencionava variações não padronizadas na operação do ferrolho observadas em unidades de campo, potencialmente contribuindo para melhorias marginais em velocidade de resposta. Não havia menção a Callaghan, ou Billy Hivesy, ou aquela noite de março em Monte Cassino quando dedos cansados descobriram um atalho simples. Billy voltou para Liverpool, casou com a namorada que havia esperado por ele, trabalhou 30 anos em uma fábrica de navios. Manteve contato irregular com Callaghan, cartas de Natal e encontros ocasionais de veteranos. Em uma dessas reuniões, em 1967, já ambos com cabelos grisalhos e barrigas que esticavam as camisas, Billy levantou um copo de cerveja e fez um brinde. Ao truque burro, disse, sorrindo. Ao truque mais burro que salvou nossa pele. Outros veteranos ao redor da mesa ergueram seus copos sem entender completamente a referência, mas entendendo no nível mais profundo que importava. Que guerra era sobrevivida através de 1000 pequenos truques, 1000 adaptações que nenhum general planejava e nenhum manual documentava. Que os homens na ponta sempre encontravam jeitos, porque a alternativa era inaceitável. Callaghan morreu em 1983, de um ataque cardíaco silencioso enquanto trabalhava no jardim de sua casa em Sussex. Na gaveta de sua escrivaninha, entre documentos de veteranos e fotografias desbotadas, havia um pequeno pedaço de metal, um fragmento de ferrolho de Leinfeld que ele havia mantido durante todos aqueles anos. Ninguém na família sabia porque aquele pedaço de metal enferrujado era importante o suficiente para ser guardado. Era apenas mais uma relíquia de uma guerra que havia terminado décadas antes. Mas se alguém tivesse olhado de perto, teria notado que a superfície do metal estava polida em certos pontos, desgastada por milhares de repetições de um movimento específico, dedos deslizando sobre a mesma trajetória vez após vez.
Era o tipo de marca que só uso constante poderia criar, a assinatura física de um hábito incorporado tão profundamente que se tornava parte do corpo. A verdadeira medida da inovação de Callahan não estava em estatísticas ou relatórios oficiais. Estava nos homens que voltaram para casa, que tiveram filhos, que viveram décadas de vidas ordinárias porque em certos momentos críticos em colinas italianas, eles conseguiram dar aquele segundo disparo meio segundo mais rápido. Estava na ausência de nomes em memoriais, nas fotografias que foram tiradas ao invés de cartas de condolências que foram escritas. Não há placa comemorativa para o truque burro. Nenhum museu exibe diagramas mostrando a técnica exata. Historiadores militares, analisando a campanha italiana, focam em estratégia de grande escala, em decisões de generais, em movimentos de divisões inteiras. O detalhe de como alguns atiradores aprenderam a recarregar mais rápido é invisível nessa escala, uma nota de rodapé na nota de rodapé, citando. Mas toda guerra, toda campanha, toda batalha é construída sobre milhares desses momentos invisíveis. Decisões tomadas em segundos por homens cujos nomes nunca entrarão em livros de história. Improvisações nascidas da necessidade absoluta, refinadas sob pressão letal, passadas adiante porque funcionavam. O sistema formal, com seus manuais e hierarquias, eventualmente absorve essas inovações, normaliza, padroniza e esquece as origens. É assim que funciona, como sempre funcionou. O que permanece é a lição mais simples e mais difícil. Que as melhores soluções frequentemente vêm de quem está mais perto do problema. Que um sargento cansado em uma trincheira italiana vê coisas que um engenheiro em Londres não pode ver. Que inovação real não precisa ser complexa ou tecnológica ou autorizada de cima para baixo. Às vezes é apenas um jeito ligeiramente diferente de mover os dedos, uma economia de movimento tão pequena que parece insignificante até o momento em que significa a diferença entre viver e morrer. Billy Hieves morreu em 1998, cercado de netos que o conheciam como um homem tranquilo que trabalhava no jardim e não falava muito sobre a guerra. Entre seus pertences, encontraram uma fotografia velha, tirada em algum lugar da Itália, mostrando um grupo de jovens soldados sorridentes sentados em uma encosta rochosa. No verso, em letra desbotada, Monte Cassino, 1944. Os que ficaram. Nenhum nome, nenhuma explicação adicional. Apenas aquela frase simples, e a implicação não dita de todos os que não ficaram, de todas as maneiras visíveis e invisíveis pelas quais sobrevivência foi conquistada. A história do truque burro não é sobre heroísmo espetacular ou momentos de glória cinematográfica. É sobre competência sob pressão, sobre fazer o que funciona quando manuais e procedimentos não são suficientes. É sobre homens comuns em situações extraordinárias, encontrando margens de vantagem em lugares inesperados. É uma história pequena, quase insignificante no panorama maior da Segunda Guerra Mundial. Mas para os homens que viveram, para as famílias que não receberam telegramas fatídicos, para os filhos e netos que nasceram porque um avô conseguiu dar aquele segundo disparo a tempo, não foi insignificante de forma alguma. Décadas depois, em campos de treinamento modernos, instrutores ensinam técnicas de recarga rápida como parte do currículo padrão, sem saber necessariamente que estão perpetuando uma descoberta feita em uma trincheira italiana por um sargento que não tinha autorização para experimentar, mas tinha todas as razões para tentar. A técnica foi absorvida, normalizada, despida de sua origem e contexto. Tornou-se apenas mais um elemento do treinamento, mais um movimento a ser memorizado, sem a carga emocional do momento em que nasceu. Existe uma fotografia em um arquivo militar em Londres, catalogada de forma anônima entre milhares de outras imagens da campanha italiana. Mostra uma fileira de soldados em uma encosta, rifles nos ombros, rostos obscurecidos pela distância e pela qualidade granulada da fotografia antiga. Se alguém ampliasse bastante, e soubesse exatamente o que procurar, poderia notar algo nas mãos de alguns dos homens, na forma como seguram as armas, nos dedos posicionados de maneira ligeiramente diferente do padrão. Mas ninguém nunca ampliou. Ninguém nunca procurou. É apenas mais uma fotografia de guerra entre milhões, documentando um momento que pareceu importante o suficiente para ser capturado, mas não importante o suficiente para ser lembrado especificamente. A ironia final é que o Leinfeld foi gradualmente substituído após a guerra, primeiro por rifles semiautomáticos e eventualmente por armas automáticas onde a questão de velocidade de recarga manual tornou-se irrelevante. A tecnologia avançou, como sempre avança, e o problema que Callahan resolveu deixou de ser um problema. Mas por alguns anos críticos,
Em colinas italianas e campos franceses, aquela pequena modificação de técnica fez diferença real. E isso, no final, é tudo que qualquer inovação pode reivindicar, que no seu tempo, no seu contexto, funcionou. Em 2004, um historiador amador chamado David Rives, neto de Billy, começou a pesquisar a experiência de seu avô durante a guerra. Vasculhando documentos de família, encontrou cartas antigas, algumas fotografias, e eventualmente uma menção em um diário que Billy havia mantido esporadicamente. Uma entrada de março de 1944 dizia simplesmente: "Aprendi hoje uma coisa nova sobre o rifle. Pequena coisa, mas pode ser importante." O sargento Callahan mostrou, praticando até pegar o jeito. David ficou curioso sobre essa coisa nova, mas seu avô já havia morrido e não restava ninguém para perguntar. Pesquisou, encontrou registros do pelotão, localizou alguns outros veteranos através de associações. Um deles, um homem de 80 e poucos anos chamado Gerald Foster, lembrou vagamente. Assim, o negócio do ferrolho, Gerald disse durante uma entrevista por telefone, sua voz fraca mas clara. Callahan começou aquilo. Ou talvez não começou. Talvez apenas foi o primeiro a ensinar sistematicamente. Não sei. Era uma coisa pequena, sabe? A gente só mantinha a mão no lugar e usava os dedos diferente. Salvou minha vida pelo menos uma vez que eu posso lembrar com certeza, provavelmente mais vezes que nem percebi. David escreveu um pequeno artigo para um jornal local sobre a descoberta, uma peça de interesse humano sobre veteranos e pequenas inovações de guerra. O artigo foi lido por talvez 200 pessoas, esquecido em uma semana. Não havia manchete dramática, nenhum segredo militar revelado. Apenas uma história sobre homens fazendo o melhor que podiam com o que tinham. Mas uma dessas 200 pessoas era um instrutor de tiro em um clube de rifle histórico que mantinha e operava armas da Segunda Guerra Mundial. Ele leu sobre a técnica, ficou intrigado, tentou com seu próprio Linfield restaurado. Descobriu que funcionava exatamente como descrito, que economizava tempo real, que era mais ergonômico do que imaginava. Começou a ensinar aos membros do clube, não como uma técnica histórica mas como uma habilidade prática. E assim, de forma circular e imprevista, o truque burro de Callahan encontrou nova vida em campos de tiro esportivos do século XXI, praticado por entusiastas que nunca verão combate mas que apreciam a elegância de uma solução simples para um problema real. A história havia dado uma volta completa, de necessidade prática a esquecimento institucional à redescoberta recreativa. O que isso diz sobre inovação, sobre conhecimento, sobre como as melhores ideias sobrevivem ou desaparecem? Talvez apenas isto: que soluções nascidas da necessidade verdadeira têm uma qualidade diferente das soluções teóricas. Carregam em si a urgência de sua origem, a memória tátil do problema que resolveram. E mesmo quando o contexto muda, mesmo quando a necessidade desaparece, algo daquela qualidade permanece, acessível a quem estiver disposto a procurar. Callahan não estava tentando revolucionar a guerra de atiradores. Não estava pensando em legado ou reconhecimento. Estava apenas tentando manter Billy Rives vivo por mais um dia, e depois mais outro, até que a guerra terminasse e todos pudessem voltar para casa. Que sua solução improvisada acabou se espalhando, afetando centenas ou milhares de outros soldados, foi consequência acidental de eficácia, não produto de ambição. Há uma modéstia nessa história que parece importante em uma época que celebra inovadores disruptivos e visionários transformadores. Nem toda mudança significativa vem acompanhada de fanfarra. Nem todo avanço é resultado de genialidade brilhante. Às vezes, progresso é apenas alguém cansado tentando uma coisa diferente porque a maneira antiga não está funcionando bem o suficiente, e descobrindo para sua própria surpresa que o diferente é melhor. A lição não é que devemos ignorar procedimentos ou desprezar conhecimento estabelecido. Manuais existem por boas razões, e seguir procedimentos testados geralmente é a escolha mais segura. Mas há um equilíbrio a ser encontrado entre respeitar o conhecimento institucional e permanecer aberto a descobertas nascidas da experiência direta. Os sistemas mais saudáveis são aqueles que conseguem absorver inovações vindas da base sem precisar que uma crise force a mudança. O exército britânico eventualmente reconheceu isso, embora não em referência específica ao incidente de Callahan. Reformas pós-guerra enfatizaram a importância de feedback de campo, de capturar lições aprendidas em combate real, de criar canais para que conhecimento prático informasse desenvolvimento doutrinário. Foi um processo lento, imperfeito, mas genuíno. As guerras subsequentes não foram vencidas apenas por superioridade tecnológica,
mas também por essa capacidade institucional de aprender, adaptar, evoluir. E no centro de tudo isso, invisíveis nos relatórios e documentos, estavam milhares de momentos como o de Calaha. Mecânicos que encontravam maneiras mais rápidas de reparar motores sob fogo. Comunicadores que desenvolviam códigos improvisados quando sistemas oficiais falhavam. Médicos que inventavam técnicas de emergência usando materiais que não deveriam funcionar mas funcionavam. A guerra, por toda a sua brutalidade e desperdício, era também um acelerador de inovação prática, forçando criatividade sob pressão letal. Quando pensamos na Segunda Guerra Mundial, pensamos em Normandia, Pearl Harbor, Stalingrado, as grandes batalhas que moldaram o destino de nações. E essas batalhas importam, são os pivos ao redor dos quais a história gira. Mas a textura real da guerra, a experiência vivida por milhões de homens comuns, era feita de detalhes menores. Era feita de Billy Hives tremendo em uma trincheira e aprendendo um jeito novo de recarregar. De Thomas Calahan passando noites insones praticando movimentos com os dedos. De Gerald Foster vivendo para ter 80 e poucos anos e contar a história a um jovem pesquisador que queria entender o que seu avô havia feito durante a guerra. Essas histórias pequenas não diminuem as grandes. Ao contrário, elas dão às grandes sua profundidade e textura, seu peso humano. Elas lembram que por trás de cada estatística, cada linha em um mapa, cada relatório de batalha, havia pessoas reais tomando decisões reais com consequências reais. E que dessas incontáveis decisões individuais, das incontáveis pequenas inovações e adaptações, emergia algo maior, a capacidade coletiva de sobreviver, perseverar e eventualmente prevalecer. O truque burro de Calahan é um exemplo entre milhares de inovações similares que nunca foram documentadas formalmente. Quantas outras técnicas, quantos outros atalhos, quantas outras soluções criativas nasceram e morreram em campos de batalha sem deixar registro? Impossível saber. A história preserva o que é documentado, e documentação requer que alguém considere algo importante o suficiente para registrar. Mas importância é contextual, e o que parece vital em uma trincheira pode parecer trivial em um escritório a 1000 quilômetros de distância. O que torna essa história particular notável é justamente sua insignificância aparente. Não mudou o curso da guerra. Não aparece em livros de história. É uma peça trivial de conhecimento técnico sobre uma arma que há muito se tornou obsoleta. E no entanto, para um punhado de homens em momentos específicos, foi a diferença entre continuar vivo ou não. E isso é tudo. Isso é suficiente. 70 anos depois de Monte Cassino, um instrutor em um campo de tiro na Inglaterra está ensinando um grupo de entusiastas de armas históricas. Ele demonstra a técnica de recarga rápida com um Linfield restaurado, mantendo a arma no ombro, usando apenas os dedos no ferrolho. Os alunos observam, tentam, alguns pegam rápido e outros lutam com a coordenação necessária. É exatamente como teria sido em 1944, exceto que aqui ninguém está sob fogo, ninguém está morrendo. É apenas um hobby, uma forma de conectar-se com história através da experiência tátil. O instrutor não sabe nada sobre Thomas Calahan. Aprendeu a técnica de seu próprio instrutor, que aprendeu de outro, uma cadeia de transmissão que eventualmente se perde na névoa do tempo. Ele diz aos alunos que este método pode ter sido usado durante a guerra, mas não tem certeza dos detalhes. É conhecimento órfão, separado de sua origem, mas ainda funcional, ainda útil, ainda elegante em sua simplicidade. E talvez isso seja a forma mais honesta de legado. Não um nome em bronze, não um crédito formal em um manual, mas uma técnica que sobrevive porque funciona, porque faz sentido, porque cada geração que a encontra reconhece nela algo verdadeiro. Calahan provavelmente teria gostado dessa modéstia, dessa ausência de fama. Ele não era homem de buscar holofotes. Era apenas um sargento tentando trazer seus homens de volta vivos. Billy Hives, se estivesse vivo para ver seu neto pesquisando sua experiência de guerra, poderia ter sorrido com aquele sorriso tímido que as fotografias antigas mostram, e dito algo como era só um truque burro, filho. Nada demais. Porque é assim que homens daquela geração falavam sobre suas experiências, minimizando, desviando, protegendo os que não estiveram lá da completa verdade do que significou estar lá. Mas nas cartas guardadas, nas fotografias desbotadas, nas poucas palavras escritas em diários, há evidências de que eles sabiam. Sabiam que as pequenas coisas importavam. Sabiam que atenção a detalhes técnicos podia significar vida ou morte. Sabiam que inovação não precisava ser grandiosa para ser vital. Esta é a história completa, tanto quanto pode ser contada. É uma história sobre guerra,
mas também sobre criatividade sob pressão, sobre conhecimento prático versus teoria institucional, sobre como mudança real frequentemente começa com alguém disposto a tentar algo diferente mesmo sem permissão oficial. É uma história pequena que contém verdades maiores, uma história específica que ressoa de forma universal. E se há uma mensagem final, uma lição que atravessa décadas e contextos, é esta: preste atenção aos que estão mais próximos do problema. Ouça os sargentos, os técnicos, os que fazem o trabalho diário. Eles veem coisas que os manuais não capturam, percebem fricções que os planejadores não antecipam. E às vezes, em momentos de necessidade genuína, eles inventam soluções que mudariam políticas inteiras se alguém em posição de poder estivesse prestando atenção. Não ignore procedimentos. Não despreze conhecimento estabelecido. Mas mantenha-se aberto à possibilidade de que existe um jeito melhor, esperando ser descoberto por alguém com mais necessidade do que autorização, mais criatividade do que credenciais. Porque foi assim que Thomas Callahan salvou vidas em Monte Cassino. Foi assim que um truque burro se tornou uma técnica disseminada. Foi assim que a guerra foi vencida, um pequeno ajuste de cada vez, por homens comuns enfrentando problemas impossíveis e recusando-se a aceitar que impossível era a única resposta. Se você chegou até aqui nesta história, se acompanhou a jornada de trincheiras italianas a campos de tiro modernos, então você entende algo importante sobre como mudança real acontece no mundo. E talvez, no seu próprio trabalho ou vida, você possa reconhecer momentos onde um pequeno ajuste, uma abordagem ligeiramente diferente, poderia fazer diferença significativa. Não precisa ser revolucionário. Não precisa reinventar tudo. Às vezes, a melhor inovação é simplesmente mover os dedos de um jeito diferente. Se esta história ressoou com você, se você aprecia histórias sobre pessoas reais enfrentando desafios reais com criatividade e coragem, considere deixar um like, inscrever-se para mais narrativas como esta e comentar com suas próprias experiências de soluções simples para problemas complexos. De onde quer que você esteja assistindo ou lendo, saiba que histórias como a de Callahan e Billy Hieves merecem ser lembradas, não pelos holofotes que nunca tiveram, mas pela verdade humana que carregam, que competência, criatividade e coragem frequentemente vêm sem aviso prévio, de lugares inesperados, em formas que só fazem sentido quando você precisa delas desesperadamente. E que no fim, são essas pequenas inovações, nascidas da necessidade e refinadas pela prática, que constroem o mundo em que vivemos.